não pôde participar. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui hoje agradecendo a todos vocês, principalmente o pessoal do apoio, né, que contribuiu para que houvesse essa seleção de trabalhos da melhor maneira possível, inclusive alguns fizeram votações para poder elencar o trabalho. Então, eu tenho certeza que sem o apoio deles, sem essa conversa mais próxima com cada um dos apresentadores, essa amostra do Imuniza SUS não seria possível, porque talvez Santa Catarina não conseguiria nem preencher as 17 vagas que nos foram denominadas pelo Conasems. Então, gostaria de começar realmente agradecendo todo o empenho, todo o engajamento, as fotos das apresentações nas CIRs que fizeram, né, as conversas. Então, vocês são multiplicadores de promoção da saúde, de saúde pública. Então, sem isso, a gente não consegue se fortalecer enquanto rede, né? Enquanto COSEMS. Então, fora esse comentário, então, desejar boas-vindas a cada um dos apresentadores que reservaram um tempo para estar aqui conversando com a gente hoje. A ideia realmente é tirar dúvidas, buscar entender se tem algum tipo de informação que a gente precisa esclarecer. Então, realmente utilizem esse espaço para falar, para perguntar. Reforço, então, que a gente conseguiu concluir o preenchimento de todos os nossos formulários de solicitação de passagem, cujo prazo era até o dia 17, então vocês encaminharam os formulários e o termo assinado em tempo hábil, conforme a gente tinha combinado, que foi no dia 15, né? Então, o prazo do Conasems foi dia 17, mas a gente pactou dia 15, inclusive porque tiveram pessoas que tiveram que reenviar o trabalho. Então, sem esse prazo aí de organização, a gente talvez não conseguiria cumprir o que o Conasems nos solicitou. Então, deu tudo certo, todas as passagens já foram, na verdade, os formulários já foram repassados ao Conasems, e, inclusive, a Betinha pode nos atualizar aí depois de mais informações sobre os próximos passos. Então, gostaria de reforçar também que serão passados, né, os recursos financeiros da ajuda de custo pela conta que vocês passaram lá no formulário. Então, é muito importante que vocês tenham acesso àquela conta para que possam receber o recurso, mas não vai ter um tipo de hospedagem específica. Então, cada um de vocês vai ter que pegar esse recurso, já começar a verificar o hotel, começar a verificar o espaço que vocês vão ocupar lá no congresso. Houveram algumas solicitações bem específicas, assim, inclusive por e-mail, perguntando se tinha como apresentar em determinado horário, se tinha como escolher o dia que iria apresentar. Então, eu acredito que a Betinha também pode trazer um pouco mais, mas a informação que eu tenho é que isso ainda está sendo pensado, que isso ainda está sendo planejado, e eu realmente não sei se a gente vai conseguir atender essa demanda de vocês, tá? O que eu sei é que eles não vão somar as duas mostras, ou seja, não vai acontecer concomitante, tanto a amostra do Imuniza SUS quanto a amostra Aqui Tem SUS. Então, é importante que vocês tenham conhecimento que não vai chocar esses dias e esses horários. No mais, gostaria de deixar aberta a palavra nesse primeiro momento, caso vocês tiverem algum comentário a fazer. Se não, eu passo para a Betinha, que vai esclarecer, vai fazer uma apresentação para a gente e vai conversar um pouco mais aqui, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome aqui no bate-papo e o município que vocês vão apresentar, né? Na verdade, vocês vão representar a região, inclusive é muito importante a gente pontuar isso. Mas só para a gente ter um controle, assim, de quem pôde participar da reunião, é importante que vocês coloquem ali o nome e o município. Mais uma coisinha antes de eu passar a palavra para vocês, a gente do COSEMS vai ter um stand, né? O COSEMS de Santa Catarina vai ter um stand, e a gente conversou, eu e a Betinha, que seria muito, muito, muito importante a gente ter uma foto nossa nesse espaço. Então, todos os apresentadores da mostra, apoiadores, né, todo o pessoal do COSEMS que quiser sair na foto, a gente já meio que pré-agendou no dia 18 de julho, no meio-dia, lá no stand do COSEMS. Tá? Então, a gente já vai se organizar, e pelo que eu pude conversar com a Betinha, não vai ter apresentação no horário do meio-dia. Então, a ideia é fazer a foto e depois liberar vocês para se alimentarem, enfim, para continuar as suas atividades.
Então, visitem o nosso stand no COSEMES, participem com a gente, porque o congresso também é uma forma da gente se aproximar. Inclusive, a ideia da gente fazer essa reunião hoje é para que vocês nos conheçam, saibam quem é um apoiador da região de vocês, tenham a gente como ponto focal para conversar, para tirar dúvidas. Olha, estou perdida, onde que é o stand, onde que eu tenho que estar? Então, a gente vai também estar ajudando vocês nessas atividades aí, tá bom? Então, eu passo a palavra para vocês. Caso contrário, aí eu passo para a Betinha iniciar a apresentação dela. Eu vou compartilhar aqui. Oi, Mariana. Opa, já saiu aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui a apresentação. Betinha, então, a palavra está contigo. Não sei se vocês conseguem já. Pode? Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, Priscila. Tá bom. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, né, nesse encontro, nessa roda de conversa nossa, que a ideia é que a gente faça um debate mesmo, né, sobre a questão da escrita, e também fazer uma contextualização do projeto Imuniza SUS, para que todos vocês conheçam de fato o que é esse projeto, quais os produtos que ele tem produzido, para que vocês, né, ao participar da Oficina Nacional, já tenham conhecimento do todo do projeto. Então, essa Oficina Nacional, ela faz parte, né, de vários outros produtos que a gente vem construindo desde 2021, quando iniciou essa parceria do CONASEMES com o Ministério da Saúde, né? Então, pode passar, Priscila, por favor. É um projeto que tem 3 dimensões, e ele foi, então, em 2021, como eu estava falando, ele foi uma parceria entre CONASEMES e Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, especificamente, a Secretaria de Vigilância em Saúde, que repassou, então, recursos, né, para que o CONASEMES, então, executasse diversas ações para o fortalecimento das ações de imunização nos territórios. Porque nesse período havia uma preocupação muito grande, né? O que está acontecendo, né? Porque o Brasil sempre foi referência mundial em relação ao programa de imunização, e a gente, né, sempre conseguiu cumprir as metas estabelecidas. E aí, né, de repente, as metas começaram a descer, lógico que teve a questão da pandemia, mas essas metas elas não foram alcançadas ainda antes de iniciar a pandemia. Então, havia essa preocupação do CONASEMES, por isso, né, que o CONASEMES, então, estabeleceu essa parceria e criou esse projeto chamado Imuniza SUS. Desculpa. E aí, esse projeto ele tem 3 eixos. Beber uma aguinha aqui, que eu acho que eu engasguei um pouco. Ele tem 3 eixos. Então, um dos eixos é a comunicação, o outro eixo é a educação, e essa pesquisa que vocês também tiveram conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Em relação à comunicação, o CONASEMES tem produzido diversas ações. Inclusive, né, eu queria até saber se vocês já tiveram oportunidade de conhecer esses 5 vídeos, que são vídeos de curta duração, né, de 8 a 10 minutos, e que são vídeos bem esclarecedores e didáticos, que podem servir tanto para profissionais de saúde, como também para os usuários que frequentam as unidades básicas de saúde. Vocês podem estar utilizando esses vídeos, né, na sala de espera, no momento em que os usuários estão aguardando para se vacinar ou mesmo para se consultarem. Então, são vídeos muito legais e eu queria aqui reforçar a importância deles para a gente divulgar. O CONASEMES produziu esses vídeos exatamente para que
né, todos os 5.570 municípios pudessem usar esses vídeos como um produto importante de esclarecimento sobre as questões de vacina. Aqui embaixo tem um link, né? Quem ainda não teve acesso, né, sugiro que vocês anotem esse link e usem no município de vocês, ok? Pode passar. E, além disso, no eixo comunicação, o Conasems também tem feito algumas publicações. Nós já lançamos 2, né? Nós estamos lançando agora a terceira, na semana que vem. A primeira delas, ela fala tudo sobre a vacina, e a segunda, ela fala sobre a questão das vacinas e trabalha mais a questão do survey, né? Que vocês tiveram acesso na oficina que foi realizada aqui pelo COSEMES de Santa Catarina. Então, é muito interessante, se vocês quiserem saber a metodologia da pesquisa, né? Quem são os atores, né, que responderam essa pesquisa, enfim, ele tem todos os detalhes possíveis no volume 1, e no volume 2 é mais aquele questionário que vocês provavelmente ajudaram o gestor a preencher, né, que foi um questionário de quase 80 questões, que ajudou muito, né, que balizou significativamente alguns apontamentos que o Conasems tem trabalhado em cima desses apontamentos que surgiram no survey, né? Aí alguém está pedindo aqui, a Gisele, pedindo links. Priscila, se você puder compartilhar aquele link no chat, acho que seria legal, viu? Para vocês terem acesso aos vídeos, né? E aí vem, né, o terceiro, o outro eixo. Enfim, pulou Priscila, acho que pulou um. Você volta um pouquinho. Publicações, pode passar. Não pulei, ó. Tô voltando. Tá. Não, é esse Inclusive, mesmo. eu vou voltar aqui, Betinha, para ver se eu consigo copiar o link, mas eu não sei se eu consigo. Acho que eu não consigo. Tá. Aí vem esse aqui, que é o que eu estava, né? E eu Não acho que é tá esse certo. daqui. Tá. Então, não pode passar da pesquisa, acho que um antes. Você não conseguiu copiar o link? Esse aqui, não consegui. Daqui de onde eu estou compartilhando a tela, não consegui. Tá. Bom, depois a gente dá um jeito de, então, colocar o link, né, no chat, enfim, para ver se a gente consegue divulgar aí para que todos vocês tenham acesso a esses vídeos. A Odila está dizendo, manda a apresentação. Sem dúvida, a apresentação está à disposição de vocês, viu? E aí tem o eixo da educação, que eu não sei o que aconteceu, que eu acho que sumiu aqui a hora que eu fui fazer alguns ajustes, que é o eixo da educação, que o Conasems fez, né, diversos cursos para os profissionais que atuam nas salas de vacina, e que a gente conseguiu qualificar mais de 30 mil profissionais, mesmo durante a pandemia, né? O Conasems fez questão, não, vamos continuar com os cursos, né? Espero que os municípios de vocês, né, tenham participado dessas capacitações que aconteceram online, especificamente para os profissionais que atuam nas salas de vacina. E aí vem a pesquisa, né? Como eu disse no início, que a pesquisa ela trouxe diversos elementos para a nossa análise, né? O que está acontecendo que os municípios não têm conseguido atingir as metas de vacinação. E aí, então, foi, né, no período de março a dezembro de 2021, e um dos produtos que eu queria também destacar para vocês foi o painel construído, né, pela UFMG, que foi a que fez a pesquisa, o NESCOM, que é o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles também criaram um painel de indicadores de imunização. Então, a partir dos dados da pesquisa e a partir do survey, eles, então, construíram esse painel de indicadores que está muito legal. Então, assim, sugiro que todos vocês entre nesse painel e navegue nele, porque nesse painel você pode fazer diversas análises comparativas, são diversos relatórios. Você pode saber as informações do seu
município, você pode saber informações, por exemplo, você quer saber como é que seu município está naquela região de saúde, você pode comparar uma região de saúde com uma outra região, você pode comparar o Brasil com o estado de Santa Catarina, ou Santa Catarina com outros estados, enfim, é um painel muito legal, e esse painel ele foi construído para vocês, né? Para que a gestão municipal, né, utilize esse painel como um instrumento de gestão. Então, olhe para o painel, vê como é que está a situação de vocês, até para que vocês possam ter mais subsídio para definir algumas ações estratégicas no território de vocês. Tá? Então, usem e abusem desse painel. Eu vou passar o link, acho que está no próximo slide. Pode passar, Priscila, por favor? Não está, né? Eu achei que estava aqui, mas você tem o link do painel aí para colocar no chat? É que como eu estou compartilhando a tela, se eu sair Tá. daqui... Se tiver mas eu algum tenho o link, apoiador sim. que possa colocar o link, né, do painel, se eu não me engano, é www.conasemes.org.br/imunizasus. Eu acredito que é uma coisa assim, né? Mas também não tenho certeza. Então, acho que é bom, se algum apoiador puder, né, colocar aí painel de indicadores, Conasems, para ver certinho o link e colocar aqui no chat para que todos tenham acesso, tá? Mas eu sugiro que todos vocês naveguem nesse painel, porque ele está muito interessante. E aí, a partir das oficinas que nós realizamos em todos os estados, surgiram diversos apontamentos, nas oficinas estaduais, e aí, o que nós fizemos enquanto, né, grupo que está, né, na coordenação desse projeto? A gente olhou para essas estratégias, esses desafios apontados nas oficinas estaduais, e aí a gente definiu 12 temas para aprofundamento, né? Porque nas oficinas estaduais a gente teve pouco tempo para aprofundar a discussão, e aí nós estamos realizando, então vamos realizar 12 oficinas temáticas. Começou em janeiro, vai até dezembro desse ano. A primeira oficina temática que nós tivemos foi sobre hesitação vacinal, a segunda, a repercussão da comunicação em saúde nas coberturas vacinais. É importante ressaltar que nesse segundo item, a gente também levou, né, para a oficina que aconteceu em Brasília, essa segunda, foi em fevereiro, todos os assessores de comunicação dos COSEMES também estavam lá para ajudar nesse debate, na discussão. O terceiro, Sistema de Informação e Coberturas Vacinais, Desafios e Panoramas Atuais. Esse foi, né, acho que foi assim, o nó crítico principal apontado pelas 26 oficinas estaduais que nós realizamos no país, né? Então, hoje a gente sabe que é o principal nó crítico e que a gente precisa trabalhar numa perspectiva de que o Ministério, né, consiga unificar os sistemas para que a gente não tenha os problemas que a gente tem vivenciado hoje nos municípios, que às vezes o município, né, ele terceiriza ou, enfim, né, cria um novo sistema para o município, às vezes até alguns estados também fazem outro sistema, enfim, são diversos sistemas que não se comunicam entre si, e isso prejudica muito, né, para que o município consiga atingir as metas, né? Às vezes demora, às vezes até uma semana para entrar os dados que o município registrou, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, resolver a questão do sistema de informação para que a gente tenha, em tempo real, né, as informações sobre a questão da vacinação, né, de todo o país. E aí, então, esse é um grande desafio nosso, e essa oficina foi muito interessante, estava presente o Ministério para ouvir, né, todos os apontamentos feitos pelos municípios, e o Ministério, então, saiu dessa oficina com o compromisso de conseguir, né, resolver os problemas apontados pelos municípios. O quarto foi gestão do trabalho, que foi o mês passado, que aconteceu em Piranhas, em Alagoas, e esse também sobre gestão do trabalho foi um momento bastante importante para a gente aprofundar
a discussão sobre os trabalhadores que atuam na sala de vacina. A gente sabe que existe sobrecarga, rotatividade desses profissionais, muita tensão no dia a dia do trabalho, porque a gente sabe que você ficar numa sala de vacina, ouvindo choro o dia todo de criança, os pais muitas vezes, né, tensos, né, de ver seus filhos, enfim, chorando, enfim, não é fácil, né? Então, a gente precisa valorizar melhor esses profissionais que atuam na sala de vacina, por isso essa discussão sobre a questão da gestão do trabalho, que também foi muito interessante, e cada oficina dessa sai um produto concreto, né? Esse produto dessas oficinas, ele passa para a diretoria do CONASEMES, a diretoria do CONASEMES valida e acrescenta, às vezes, alguns itens ou não, e esse passa a ser, então, um produto concreto de aprofundamento do tema e de estratégias definidas, então, pela diretoria do CONASEMES, para que a gente possa dialogar com as demais esferas de governo. Nós sabemos que a responsabilidade, né, pela vacinação não é só do município, a responsabilidade, elas são das 3 esferas de governo. Então, a gente precisa, de fato, explicitar isso, porque nós sabemos que tem vários problemas apontados nas oficinas estaduais que não são de responsabilidade do município, né? Que às vezes são responsabilidade do Estado ou da União. Então, a gente precisa trabalhar na perspectiva da solidariedade e a cooperação entre os 3 entes para que, de fato, a gente consiga fortalecer as ações de imunização. Pode passar. É importante registrar que nessas oficinas estaduais, né, o ponto focal do COSEMES também tem participado de todas elas, né? A Priscila é um ponto focal nosso de Santa Catarina, e ela até agora só não participou da última, né, Priscila, da gestão do trabalho, mas as 3 primeiras ela participou. E lembrar também que semana que vem nós vamos ter a 5ª oficina, que nós vamos discutir, né, com as empresas que produzem vacinas. Nós vamos aprofundar a discussão de monodose, né, para como é que a gente consegue diminuir a quantidade de vacinas no frasco, para que a gente diminua o desperdício que a gente tem de vacina. Então, vai estar lá Butantan, Fiocruz, todos os órgãos que produzem vacina, para que a gente possa, né, aprofundar essa discussão. O Mauro, nosso secretário executivo do CONASEMES, tem dito, né? Se não der para ser monodose, então vamos diminuir, não pode ser em vez de 10 doses, 5 doses, né? Isso vai facilitar bastante, né, para os municípios fazerem o seu processo vacinal e sem que haja um desperdício, né? Por isso até que a gente tem discutido, tem município que às vezes abre um vidrinho, né, uma vez por semana para otimizar e para não ter desperdício de vacina, né? Então, como a BCG, por exemplo, enfim, isso tudo é um processo que a gente vai discutir na próxima semana, nessa oficina temática, que vai acontecer em São Paulo. Então, depois dessa oficina também vai sair um produto concreto que nós vamos, posteriormente, divulgar com vocês, depois que a diretoria aprovar, né? E aí tem, então, um outro produto desse projeto Imuniza, é esse que vocês estão, né, vinculados, que diz respeito a estratégias, né, que vocês construíram e produziram, né, para que a gente consiga fazer a apresentação durante a oficina nacional. A gente percebe nessas oficinas que a gente tem realizado que os municípios já realizam diversas estratégias, diversas ações, né? Isso é nítido. Vários municípios têm feito busca ativa, têm feito parceria com as escolas, têm feito parceria com assistência social por conta do Bolsa Família, tem feito às vezes, parceria com as lideranças religiosas, enfim, os municípios já realizam diversas ações nos seus municípios, no seu território. Então, a gente pensou como dar visibilidade a essas estratégias. Por isso, pensamos, né, na apresentação dessas experiências que vocês têm realizado, né, por todos os cantos do país,
E aí surgiu essa ideia de organizar essa oficina nacional durante o Congresso Nacional do CONASEMES, para que a gente possa dar visibilidade a todas essas experiências que estão sendo desenvolvidas, né, em todos os cantos do país. Então, no nosso caso, aqui... Betinha, segundo o regulamento da mostra, Santa Catarina teve direito a 17 vagas. Então, a gente selecionou 17 trabalhos. Isso então, aí, só para deixar claro. eu tinha feito essa correção, olha, não sei o que aconteceu, acho que eu não salvei, enfim, né? Mas são 17. COSEMES selecionou, então, 17 trabalhos, né? Um por região de saúde, e aí vocês terão, então, financiamento, que pode ser aéreo ou terrestre, e 3 diárias no valor de R$ 325 cada, então, R$ 325 por dia, né? Cada região, né, terá um representante, e o período será de 16 a 19 de julho, né? Então, vocês podem comprar, solicitar, já solicitaram, né? Passagem indo no dia 16 e retornando no dia 19. Então, essa é a ideia, né, de vocês, então, participarem ativamente dessa oficina nacional. Lembrando que nesse período de 16 a 19 de julho, a gente está orientando que vocês participem de todas as atividades do projeto Imuniza para justificar, inclusive, para a gente prestar conta, né, para os órgãos de controle. É importante que vocês assinem a lista de presença que vai ter lá disponível em todas as atividades do projeto Imuniza, certo? Então, não deixem de participar e assinar, porque nós vamos precisar prestar conta depois, né, enquanto CONASEMES. Pode passar. Então, o CONASEMES vai premiar, né, os autores em 2 modalidades. Vai ter um webdoc, que você já conhece, que a gente está chamando aqui de documentário. Então, vai ser um por região de saúde, um para a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste para a região sul. Então, ou seja, da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, nós teremos um, né? Vamos torcer aí para o estado, para que tenha, né, essa premiação. E aí, depois dessa premiação, o município que for premiado, ele vai receber a equipe, né, do CONASEMES, que vai até o município para fazer, então, o webdoc, né? E também, outra modalidade é a matéria jornalística, que nós vamos ter uma matéria por estado, ou seja, então, todos os estados, todos os 26 COSEMES terá a premiação de uma experiência com essa matéria jornalística. Pode passar. Aqui, ó, coloquei aqui 17 trabalhos, acho que não coloquei lá. Então, são os 17 trabalhos selecionados pelo COSEMES Santa Catarina, e a gente sabe que esses trabalhos, né, e essas atividades do projeto Imuniza, ele gerou diversas reflexões, né? Primeiro dessas reflexões que é isso que eu já tinha comentado, os municípios já desenvolvem ações criativas e inventivas nos territórios. A outra constatação, outra reflexão importante é que os municípios estão construindo diversas estratégias que são articuladas entre si. Por que isso, gente? A gente percebe, para que as nossas ações tenham potência no território, é preciso a gente desenvolver diversas estratégias, como eu comentei. Busca ativa, né, fazer contato com as lideranças religiosas, com Bolsa Família, com a educação do município. Então, é importante, uma única estratégia, ela não dá conta. Por isso, a gente precisa pensar diversas ações que sejam articuladas entre si para que a nossa ação tenha mais efetividade. E a questão de que a gente tem trabalhado, né, com toda essa discussão e essas reflexões que a gente tem feito, ele tem trazido mais potência para a região de saúde. Eu sempre tenho dito que, acho que já tem pesquisas científicas que demonstram isso, que um município sozinho, ele não consegue dar conta da integralidade da atenção à saúde, né, para os seus cidadãos.
ele precisa de outros municípios, ele precisa da Secretaria Estadual e ele precisa também do Ministério. Então, a gente precisa pensar como é que a gente organiza a nossa região de saúde para que as ações de saúde tenham mais potência, né? Por exemplo, um município pequeno, ele pode não ter um hospital, por exemplo. Então, ele vai ter que encaminhar o usuário para esse hospital. Ele tem atenção básica, então encaminha para um hospital que é a referência ali para aquela região. Então, pensar regionalmente, ele é fundamental para que a gente possa garantir o cuidado em saúde de forma integral para os nossos cidadãos, né? E acho que esse projeto tem ajudado a gente a fazer essa reflexão, tanto que é importante trabalhar, né, na região de saúde. Pode passar. E aí, entrar um pouquinho, né, depois de falar do projeto, eu queria, assim, rapidamente, fazer algumas reflexões com vocês, porque a nossa intenção aqui, né, quando a gente fala em qualificar, o que a gente está pensando? A gente está pensando em trazer algumas reflexões mesmo, porque eu acredito, né, que todos os trabalhos aí de Santa Catarina são trabalhos que geram resultados, né, que vão gerar resultados, porque quando a gente falou também quando nós falamos da inscrição dos trabalhos, a gente colocou, não precisa ter resultado, mas pode ser uma experiência que está iniciando, que está em processo, né? Então, o que significa escrever, né? A gente sabe que é um exercício de cidadania, né? É um sentimento de estar presente no mundo, né? Então, eu faço parte desse grupo que está desenvolvendo essa experiência no território, né? Então, por isso a importância da gente sentir que esse projeto faz parte da minha história, né? E aí, quando a gente faz essa escrita, a gente consegue desenvolver a dimensão criativa, a dimensão afetiva e a questão da razão. Por que isso? Porque a dimensão criativa, ela necessariamente precisa ter o afeto. Se a gente não tiver afeto, não tiver esse sentimento de estar presente naquela experiência que eu ajudei a construir, né, ele tem que fazer sentido para nós. Por isso a importância da gente trazer o afeto, a questão da emoção, também para dentro da nossa experiência. E aí, com tudo isso, quando a gente consegue articular a dimensão criativa, a afetiva e a razão, a gente consegue ter mais clareza e objetividade e coerência com aquilo que a gente escreve, né? E aí, a perspectiva dessa experiência, né, ela tem que ser dos coletivos envolvidos, porque eu tenho certeza, pode ter um autor que resolveu escrever sua experiência, mas ele não consegue desenvolver no território sozinho, ele precisa de uma equipe, né? Então, a ideia desses coletivos, ela é fundamental de você partilhar, de você discutir, fazer roda de conversa, né, para, inclusive, ver como é que está o andamento dessa experiência no território. E aí é importante cativar o leitor, né, criar entusiasmo, curiosidade e provocar reflexões, né? Eu acho que isso a gente pode problematizar aquilo que está acontecendo no nosso território. Pode passar? E aí, né, falando em movimento coletivo, a gente entende que o movimento coletivo ele explicita por meio da escrita, com linguagem simples, direta e objetiva, e ela traz, né, 3 questões que a gente precisa trazer para a escrita, que é, primeiro, né, qual é a experiência que eu quero relatar aqui? E aí, essa experiência, eu preciso fazer um processo de contextualização do território. É uma experiência que está acontecendo no município de grande porte? É uma experiência que está acontecendo num município de pequeno porte? Então, preciso saber do contexto dessa experiência, né? Como é que é o meu município, né? Como é que é o perfil epidemiológico desse município? E a abrangência, né? A abrangência é só municipal ou eu resolvi fazer uma experiência regional? E aí, o fundamental que eu queria trazer para a reflexão agora é o que essa experiência que eu escrevi ela traz de contribuição para a comunidade, né? Quais são os resultados qualitativos e os resultados quantitativos,
né? Então, o mais importante é isso, essa nossa experiência, ela tem resultado na saúde da população ou não? Então, isso é uma reflexão importante para a gente fazer. E na hora da apresentação, que nós vamos ter lá na Oficina Nacional, eu queria ressaltar isso com vocês, isso vai contar muito, sabe? Ponto, que é essa coisa, olha, nossa experiência ainda é incipiente, estamos iniciando, mas a nossa visão estratégica é que aconteça assim, assim, assim com a saúde da nossa população. Qual é a nossa imagem objetiva? Né? Qual é o resultado dessa nossa experiência na saúde da população? Isso é fundamental, mesmo que não tenha resultado efetivo neste momento, mas a gente precisa prever, né, o que essa nossa experiência pode ajudar na saúde da população. Pode passar. E aí, né, esse movimento, ele também tem que ser referenciado no outro, na relação com o meio, o tempo e o lugar específico. E aí que envolve uma ação transformadora da realidade. Então, assim, eu tenho um problema concreto, né? Meu problema pode ser, por exemplo, não atingir as metas de vacinação, né? Ou meu problema pode ser, o acesso é limitado às vacinas, porque lá no meu município a gente não tem o horário estendido, enfim. Cada um de vocês, né, antes de escrever essa experiência, vocês definiram qual era o problema. Então, a partir desse problema, vocês construíram, então, uma proposta que transforma essa realidade, que é esse meu problema. E aí, a partir disso, promove a comunicação e construção de conexões, né? Que são conexões entre a equipe e conexão com a comunidade que nós queremos atingir. Pode passar. E aí, por último, eu queria trazer aqui o movimento coletivo que nós estamos falando, que constrói conexões, né, entre a equipe e entre a comunidade, ele tem muito a ver com isso que Guimarães Rosa traz para a gente refletir. Ele diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, eu tenho certeza que todos vocês foram bastante corajosos, né, de sentar, escrever de forma coletiva o trabalho de vocês, e agora, né, vem essa outra parte que eu queria ressaltar, que é a coragem de apresentar a nossa experiência na Oficina Nacional de uma forma entusiasmada, levar afeto, né, para essa apresentação. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu participei de várias bancas, né? E eu me lembro, uma vez, que eu vi um trabalho que eu achei maravilhoso quando eu li a proposta. Falei, gente, que trabalho lindo! E aí eu fiz questão de ir lá assistir esse trabalho no momento da apresentação. E aí, gente, a pessoa era muito tímida, falava baixinho, e aí ela não conseguiu, né, expressar a riqueza que tinha na escrita do projeto, né? E nós temos casos contrários também. Às vezes a pessoa não consegue expressar a riqueza do trabalho na escrita e depois vai lá e dá um show na hora da apresentação. Então, assim, vamos fazer, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer essa apresentação durante a oficina. A gente já divulgou para vocês que a apresentação ela pode ser uma manifestação artística, ela pode ser um PowerPoint, ela pode ser um painel, ela pode ser como é que chama? Banner, né? Enfim, uma dramatização, o que vocês entenderem, um vídeo que vocês têm do município, que daí fala sobre esse trabalho que vocês escreveram. Então, pode ser das diversas formas. Agora, vocês vão ter apenas 10 minutos para apresentar. Então, gente, eu sugiro que vocês façam né, pratiquem essa apresentação em casa, né, no local de trabalho, junto com a equipe, enfim, para que vocês possam chegar lá na oficina e arrasarem, tá, gente? A gente quer que vocês cheguem lá e, de fato, coloquem a experiência viva que está no território de vocês. Por isso, no momento da apresentação, a gente precisa
de afeto, e a gente precisa também de uma coerência no momento de apresentar, né? E aquelas etapas que vocês escreveram no projeto, vocês precisam seguir, né, aquela etapa, né, que fala o título do trabalho, daí depois fala da questão da contextualização do território, né, do processo criado do trabalho e se tem resultados ou se pelo menos, né, qual é a imagem objetiva para que de fato a gente consiga atingir e melhorar a saúde da população. Então, gente, é isso, eu queria agradecer e estamos abertos aí para o debate, enfim, para as questões que vocês queiram se manifestar. Ô, Betinha, seria importante a gente falar sobre a plataforma, porque eu ainda não passei para eles a questão da plataforma. Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto, e daí, quem sabe, a gente ir falando juntas, eu acredito que fica um pouco melhor. Priscila, a plataforma que você fala de inscrição dos trabalhos ou é do painel? Da qualificação dos trabalhos, que está aberta até... Isso, eu não falei para eles, então ok, a ideia da edição. reunião... Isso, Certo. Tá certo. Então, gente, a pedido dos COSEMES, né, o CONASEMES, então, resolveu definir um prazo para edição dos trabalhos, tá? A plataforma vai ser aberta a partir do dia 18, ou seja, amanhã, até o dia 31 de maio, vocês poderão revisitar, né, a plataforma e fazer os ajustes que vocês considerarem necessário. Mas quais ajustes, né, que podem ser feitos? Ele não pode mudar a essência do trabalho, né? Então, ele pode acrescentar alguns dados que você não tinha ainda na época que você escreveu e que agora você teve acesso aos dados. Ele pode melhorar um pouco a redação. Essa redação, esse parágrafo aqui está meio confuso, então deixa eu melhorar ele. Alguns erros de português que porventura tenha passado, despercebido, vocês não viram, né? Então, assim, vocês podem fazer isso, tá? Então, a plataforma vai ser aberta amanhã e ela encerra dia 31 de maio. Então, esse é o período que vocês podem entrar e olhar, revisitar o trabalho e melhorar se vocês acharem pertinente. Se vocês considerarem que está tudo certo, está tudo ok, não precisa de nenhum ajuste, não tem problema nenhum, deixa como está, tá? Mas é uma oportunidade para vocês olharem a banca que foi constituída pelo CONASEMES, ela tem cerca de 30 pessoas, são pessoas, né, da academia, das universidades, e são pessoas também que estão cientes, que fazem parte desse processo, como, por exemplo, da SVS, da Secretaria de Vigilância, algumas pessoas de renome, que têm experiência nessa área. A gente só não quer, o CONASEMES evitou de incluir algumas pessoas dos estados, porque tem um viés, né? A gente sabe, por exemplo, né, eu sou da região, sou facilitadora da região sul e da região centro-oeste. Então, se eu participasse da banca, obviamente tem esse viés de você querer, né, com que a experiência que seja premiada seja da sua região. Então, eu não faço parte. Então, são pessoas isentas, né, que vão participar dessa banca, e a partir do dia 1º de junho, os trabalhos, então, serão todos enviados para a banca. Então, por isso, se vocês, né, quiserem, pretenderem fazer algum ajuste, tem que ser até 31 de maio. Aí a plataforma fecha e os trabalhos, então, irão para essa banca, que vão fazer análise para que a gente possa fazer a premiação durante o congresso do CONASEMES, na mesa, né, do dia 19 pela manhã, então, que vai acontecer, né, o que nós vamos divulgar, quais são as experiências premiadas, e, enfim, a ideia é fazer durante essa mesa que nós vamos ter lá, certo? É isso? Então, assim, pessoal, todo mundo entendeu o que está acontecendo aqui, a ideia da reunião. Não pode mudar o teor do trabalho. Não pode. Então, por exemplo, assim, Pri, eu vi que essa frase aqui ficou meio esquisita, eu posso adequar ela?
Pode, adequar a frase, pode. Ah, olha só, eu estava digitando muito rápido, eu coloquei lá uma letra a mais e enviei. Ah, só me dei conta depois. Então, eu posso entrar lá no trabalho e tirar a letra que eu coloquei. Mas não mudem o teor do trabalho, não mudem o tema do trabalho, porque todos eles são riquíssimos. Então, a ideia realmente é qualificar, né? Então, a Betinha foi muito feliz na fala dela. Em relação, gente, a essa apresentação que a Betinha fez, sobre a apresentação, né? Tudo isso que a gente falou agora. Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário em relação a isso especificamente, a esse tema especificamente? Não? Tá. Então, assim, é bom a gente reforçar que vai ser divulgado pelo Conasems um template. Então, assim, Pri, eu estou em dúvida o que colocar na minha apresentação. O Conasems vai fornecer lá, né, tipo, como se fosse um esboço, assim, um esqueletinho que vocês vão preenchendo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, e se atentem muito ao tempo. Eu sei que tem muitas pessoas que se empolgam em falar, né, que tem todo aquele incentivo e podem se perder no tempo. E se eu conheço a banca, e eu não estou falando da banca especificamente do Conasems, mas banca, inclusive acadêmica, eles são, assim, um pouco rigorosos com essa parte de tempo, assim. Então, se a pessoa se perder muito no tempo, né, é importante que talvez aconteça algum tipo de alguma coisa. Isso não está previsto no edital, tá, gente? Isso eu estou falando por experiência própria mesmo, assim, para que a gente realmente cumpra o tempo, né, e também respeite aí a banca que está disposta a ouvir os nossos trabalhos. Então, antes da gente, como vocês estão quietinhos, estão com a câmera desligada e tal, eu estou pensando em passar um FAQ, deixa eu ver se eu acho ele aqui, um FAQ que a Betinha passou para nós, que foi uma construção coletiva, na verdade, porque teve questões que vieram do COSEMS Paraná, questões que vieram do COSEMS Rio Grande do Sul, enfim, teve outros COSEMS que participaram, e aí a Betinha compilou e enviou aqui para nós esse FAQ. Eu divulguei ele no grupo, mas eu acredito que seja importante a gente utilizar esse espaço também para reforçar, né? Aí ali a pergunta mais recorrente, a gente vai ter isenção? Como que faz para se inscrever, né? Então, assim, vocês todos têm essa isenção da inscrição do congresso. Então, neste primeiro momento, eu acredito que a Betinha também pode falar um pouquinho mais, mas vocês não precisam fazer nada nesse momento, né, Betinha? Depois vai ser enviado, e vai ser enviado por e-mail, né? Isso, por e-mail para vocês realizarem o cadastramento na plataforma, mas tem isenção, ou seja, vocês não têm que pagar nada em relação à inscrição no congresso. A segunda pergunta tem a ver com as oficinas de qualificação do trabalho. Então, hoje, a gente está tendo essa conversa aqui mais interna, então, com a presença da Betinha, mas é muito mais algo entre nós. E amanhã, o Conasems vai fazer uma live, né, com todos os COSEMs do estado, então todo mundo vai estar presente para eles tirarem as principais dúvidas, assim, então vai ser uma conversa mais geral. Eu vou disponibilizar o link para vocês hoje, eu ainda não disponibilizei porque eu não queria que vocês deixassem de participar aqui com a gente, né, para que vocês também nos conhecessem. Então, eu vou divulgar depois para vocês, a Betinha também vai estar lá, vai estar todo mundo lá, então é o momento, assim, de a gente entender um pouco melhor o projeto, então sintam-se todos convidados. Ali fala sobre o layout para a construção da apresentação, né, que vai ser disponibilizado, reforçar o que a Betinha falou, que pode ser um painel, pode ser um banner, pode ser um vídeo, então não tem algo fechado do tipo, não, tem que ser desse jeito, não, eles deixaram bem flexível, contanto que cumpra ali o horário de 10 minutinhos, como a Betinha falou, eu acredito que não tenha problema nenhum. Caso os autores não queiram receber o valor diário, é possível como proceder? Então, sim, né? Caso não optar, daí tem que marcar, não, na verdade, tem que deixar de marcar lá no formulário. Pelo que eu pude observar, nenhum de vocês deixaram de marcar.
Então, a gente teve um caso especificamente, que foi do Médio Vale, que foi a apresentadora do Médio Vale, que ela não vai precisar da passagem aérea, porque o gestor dela já tinha comprado, mas ela vai precisar da ajuda de custo, ela vai precisar da inscrição. Então, nesse caso especificamente, a gente não vai precisar, a gente enviou o formulário, ainda assim, mas não vai precisar a emissão de passagem por parte do Conasems. Os outros todos pediram a passagem, a inscrição e ajuda de custo, então também está tudo ok em relação a isso. Aqui fala, é necessário prestação de contas com notas fiscais? Não, porque o que acontece, gente? Quando vocês vão para o Congresso, o Conasems já fornece tipo um documento que é um recibo. Então, vocês vão assinar esse recibo, e nesse recibo o teor é assim, ó, você realmente recebeu o valor de tanto, de X, Y, daí vocês vão assinar dizendo que vocês receberam. Então, a utilização desse recurso é para fins do Congresso, para a utilização do Congresso. Pri, eu quis comprar não é comprar, mas eu quis me hospedar num lugar e eu utilizei o recurso para isso, então ok, né? Então eu assinei o recibo, eu recebi o recurso, tá tudo ok. Então é importante que vocês prestem atenção nisso. Aí reforçando o que a Betinha falou também sobre a questão da lista de presença, então não esqueçam de assinar a lista de presença lá no Congresso, né? Perguntem para a gente, falem com a gente, são documentos importantes que tem que assinar, tanto o recibo quanto a lista de presença. É necessária a prestação... Oi? Só Pode falar, complementar uma questão. Então, assim, o recurso da diária, ele é para hospedagem e alimentação durante o evento, né? Então, são R$ 325 por dia, no caso, vocês, quem for ficar os 3 dias, então vai receber as 3 diárias, e aí vocês fiquem atentos, né? Porque ele não é só para hospedagem, mas para alimentação durante o período que vocês vão ficar lá também. A gente sabe que é pouco, mas a gente está seguindo o valor da diária do Ministério, né? Como o recurso é do Ministério, a gente não tem como financiar outros valores que não sejam aquele definidos pelo Ministério da Saúde. Obrigada. É necessária a prestação de contas da passagem aérea? Sim, gente. Quando vocês realizarem um check-in lá na companhia aérea, vem um documento em PDF, ou se não, quando a gente vai lá fazer o check-in presencialmente no aeroporto, eles também fornecem tipo um cupomzinho fiscal que a gente tem que entregar quando a gente vai embarcar. Então, guardem essa documentação com vocês, ou no e-mail, ou no WhatsApp, porque vocês vão ter que prestar contas para o Conasems dessa passagem aérea. E caso vocês, por algum motivo, Pri, perdi, não sei onde coloquei, não consigo resgatar, deu problema. Aí vai ser um problema mesmo, né? Porque o Conasems tem que prestar contas, então eu não sei exatamente o que pode acarretar, mas eu sei que não é bom. Então, assim, a ideia de conversar com vocês hoje é justamente dizer, pessoal, guardem os bilhetes, guardem os documentos lá do check-in, porque vocês vão ter que prestar contas depois, tá? Quem será o responsável pela compra da passagem? Conasems. Eu vi que algumas pessoas ficaram bem confusas, assim, Pri, já é para eu comprar? Eu já posso reservar a passagem? Eu tive que colocar em letras garrafais lá no grupo. Não, gente, vocês não têm que comprar passagem. Se alguém fez algum tipo de reserva nesse meio tempo, ainda tem como ligar para a companhia aérea e cancelar caso alguém tenha comprado. Eu não tive relato direto da pessoa ter comprado, mas eu tive perguntas e mais de uma, né, querendo saber se ela tinha que comprar ou não. Então, não tem. Isso tudo é com o Conasems. Aí, Betinha, não sei se tu tem essa informação, mas quando mais ou menos será que vai começar essa emissão de passagens? E fora esse período, por exemplo, assim, se a pessoa indicou os voos, tanto de ida e de volta, a probabilidade de serem aqueles mesmo que estão lá no formulário, ela é real? Ela realmente vai acontecer? Então, o Conasems tem procurado seguir rigorosamente aquilo que está na planilha, na planilha, desculpa, no formulário. A não ser que tenha mais ou menos meia hora de diferença um voo do outro, e o outro está bem mais barato do que aquele que você solicitou. Mas como a gente sabe, né, o Conasems vai fazer muitas passagens, porque esse congresso está previsto a gente ter mais de 5.000 pessoas nesse congresso,
Então, provavelmente, o Conasems vai seguir aquele voo que vocês pediram no formulário de passagens, tá? E aí, o prazo, eu acredito que até meados de junho, o Conasems já tenha enviado os códigos de reserva para todos os e-mails. Essa é a nossa expectativa, esperamos que a gente consiga, né? Então, assim, Betinha, a informação de ser por e-mail, ela realmente está confirmada. Então, as pessoas podem acessar o e-mail que elas colocaram lá, que vai chegar a passagem aérea. Isso, tudo por e-mail, tá, gente? Porque você viu a questão da isenção que você falou no início, ela só vai acontecer depois que o Conasems tiver todos os formulários de solicitação de passagem. Vocês viram que lá no formulário ele tem a conta bancária, ele tem o e-mail de vocês, ele tem o CPF de vocês, então precisa de algumas informações para conseguir fazer a isenção da inscrição. Por isso que a isenção vai ser posterior ao envio dos formulários, certo? E aí, o e-mail também está no formulário. Então, vai ser aquele e-mail que vocês incluíram no formulário de solicitação de passagem, que vocês vão receber o documento para vocês fazerem a inscrição, já com a isenção, né, do pagamento, e também vocês vão receber no e-mail o código de passagem para vocês viajarem, tá? Então, cuidem sempre no e-mail que vocês colocaram no formulário de passagem. Sobre o preenchimento da solicitação de passagem, então a gente já conseguiu sanar. Posso solicitar a passagem de volta com a data posterior à oficina nacional? Aqui diz que pode, desde que o valor da passagem não seja maior que o da data de término. Porém, pelo que eu pude observar, grande parte de vocês queriam vir, inclusive, antes. Ah, Pri, é muito tempo fora de casa, é muito tempo longe do marido, o marido vai começar a reclamar. Então, assim, a gente entende, e inclusive muitos de vocês irão voltar no dia 19, né, de julho, ainda pela manhã. Então, essa pergunta não realmente assim, se aplica a Santa Catarina. Caso o autor não possa participar da oficina, poderá indicar o coautor, então isso também aconteceu aqui, o pessoal do Oeste teve que realizar uma troca, porque a apresentadora ela está gestante, então ela não tem indicação para viajar. E aí ela indicou outra pessoa, inclusive a gente já substituiu, então a gente enviou o formulário já com o nome da pessoa que vai apresentar, que também é uma coautora. Então eu acredito que, conforme a gente já tinha conversado, né, Betinha, não tem tantos problemas assim, né? Sendo coautora, tá tudo ok. Aí aqui fala sobre a previsão da passagem, que a Betinha também já falou um pouco. Aqui ela fala sobre aqui tem dúvidas da reserva do hotel lá em Goiânia. E nesse FAQ tem um e-mail e também um telefone que pode ajudar vocês, né? Mas assim, pelo que eu pude observar, os gestores já estão organizando, então muitos técnicos estão indo junto com os gestores. Então, se, por exemplo, o gestor se hospedou no hotel Y, os técnicos vão se hospedar no hotel Y. Assim, geralmente tem sido assim. Mas, de qualquer forma, tem um e-mail aqui, tem um telefone. Caso vocês precisam, optem por procurar algo que não seja em conjunto com o município, também fica a cargo de vocês, né? Aí aqui um pouco do que a gente falou, da edição do trabalho, né, que é para qualificar, então vai ser aberto a partir de amanhã, né, se possível participem da live com o Conasems, e seria esse o FAQ que a gente tem. Vou parar de compartilhar minha tela, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. A apresentação em vídeo, colocaríamos todas as etapas do trabalho do vídeo? E mais uma pergunta aqui, Betinha, vamos ter acesso à internet no momento da apresentação? Então, sim, vamos ter, sim, acesso à internet. A outra questão em relação ao vídeo, aí a opção é tua, né? Você vai ter 10 minutos para apresentação. Então, você pode usar 5 minutos para o vídeo e 5 minutos para você ressaltar, né, na fala. Então, é uma opção tua, desde que você não ultrapasse os 10 minutos, tá? Agora, se o vídeo tiver 10 minutos, aí, obviamente, você não vai ter tempo para falar, né? Então, aí é você que tem que ajustar a melhor forma para vocês, né?
Eu só queria ressaltar também a questão do hotel, gente. Para ficar bem claro que quem ficará responsável pela reserva do hotel são vocês. O Conasems não vai se responsabilizar. Então, o Conasems vai encaminhar para vocês o valor da diária, né, no banco que vocês, o número do banco lá que vocês colocaram no formulário de passagens, e vocês vão ser responsáveis pela reserva de hotel. O que aquela agência de turismo, né, que fica lá em Goiânia, vai fazer, ela vai fazer um levantamento de hotéis que possuem valores mais baixos, porque como ela está fazendo, né, são 450 pessoas que vão estar lá no projeto para a Oficina Nacional de Imunização, que vão apresentar trabalhos. Então, é mais de um hotel. Então, ele vai fazer a relação do hotel com todas o telefone do hotel, e-mail, para vocês fazerem a reserva, e vocês já com os valores também. Então, vocês vão olhar para essa lista, né, e vão poder escolher o hotel que vocês queiram. Agora, precisa fazer contato ou por e-mail ou por telefone, solicitando a lista que vocês, dos hotéis que estão disponíveis para fazer a reserva, tá? O Conasems não vai mandar a lista. Quem manda a lista é a própria agência de turismo, mas daí quem tiver interesse tem que fazer contato com a agência, ou por e-mail ou por telefone, solicitando os dados dos hotéis e os valores que eles conseguiram baixar, né? Que eles conseguiram baixar, porque são muitas pessoas, e aí o valor da diária ficou mais em conta. Teve mais uma pergunta aqui no chat, se vai ter acesso à internet nas salas. Microfone, Betinha. Tá desligado. Desculpa, gente. Então, está sendo providenciado, sim, internet para todas as salas, tá? A gente espera, né, que funcione legal, porque a gente sabe que em alguns municípios a gente vai com a expectativa e aí a internet né, complicada, enfim, mas o Conasems está providenciando sim, tá? Vamos esperar que seja uma internet boa, né? Sim, a gente sabe que vai ter a conexão de internet, mas se eu pudesse deixar alguma dica para vocês, é que vocês levem a apresentação num pendrive. Né? Porque se caso assim dê tudo errado, ai, olha só na minha sala, pelo menos eu tenho ali no meu pendrive e a minha apresentação vai estar ali. Então é importante a gente sempre ter muita cautela, né? Para não ocorrer nada de imprevistos. Até o vídeo, viu, Priscila? Até o vídeo, acho legal vocês baixarem o vídeo, tem como baixar e colocar no pendrive, né, para não deixar baixar na hora, porque o vídeo, ele precisa para ele baixar, ele precisa de uma internet muito boa, né? A gente não tem certeza se lá vai ter uma internet, né, boa, né? Oi, Odila, pode falar. Posso falar? Posso interromper? Então, eu quero ver se eu entendi direitinho, né? Porque tem colegas já fazendo perguntas. Assim, Lages, por exemplo, aliás, da Serra, por exemplo, elencou um trabalho, certo? Então, Santa Catarina, se não me engano, foram 17, né? Isso. Dos 17 nossos, não necessariamente algum esteja classificado, é isso? Porque vai juntar com as outras regiões, ou os nossos também já foram classificados? Essa dúvida é perene. Betinha, eu vou começar contextualizando, daí depois se quiser complementar, pode ficar à vontade. Mas assim, ó, Odila, quando o Conasems publicou o regulamento, ele estipulou o quantitativo de vagas para cada estado. Por exemplo, salvo engano, Paraná teve 25 porque eles têm mais municípios do que nós, Santa Catarina. Então, isso teve alguns recortes populacionais para a distribuição das vagas no regulamento. Então, nós, Santa Catarina, tivemos 17 vagas que foram selecionadas por CIR, e aí essas 17 já estão selecionadas. Então, essas 17 irão lá para o Congresso representar Santa Catarina. Todos somos Santa Catarina lá. E aí a gente vai participar da banca,
né? E a banca vai selecionar lá, e aí, se caso a gente ganhar, a gente vai estar, a região que ganhar, ela vai estar representando Santa Catarina. Então, é essa a ideia que a gente tem que ter. Nós, 17 que vamos estar lá, somos todos Santa Catarinas, independente da região e independente do município. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou, Pri, então, Lages, por exemplo, que teve um trabalho, né, que a gente escolheu aqui, esse estará lá, certeza já. Certeza, já Certeza. pode arrumar mala. Tá, e a outra questão, aí eu quero ver, eu acho que é com a Betinha. Porque assim, Betinha, desculpe assim o meu desabafo, mas eu como enfermeira, trabalhadora, né, defensora e pesquisadora, inclusive, também, eu penso que nós deveríamos, tanto os COSEMES quanto os CONASEMES, eu já citei isso no nosso COSEMES aqui. Desculpe, eu não me apresentei. Eu sou Odila, apoiadora da Serra Catarinense. E não é que tenha problema, é que eu penso, né, como já, meu Deus, eu trabalho há 45 anos, né, eu sou antes de SUS, então tudo que veio depois do SUS, e principalmente a questão das pesquisas, ela veio enriquecer muito o nosso trabalho, o nosso dia a dia, o contexto onde a gente vive. E eu sou uma fã fervorosa, né, de pesquisa. Mas eu penso também que os colegas que escrevem os seus trabalhos, eles tiram tempo, porque vocês sabem, quer dizer, não sei se vocês sabem, mas quem trabalha na ponta é assoberbado de trabalho, né? Fica 24 horas ligado, ninguém trabalha só 8 horas, né? É impossível conseguir trabalhar só 8 horas, então a gente sempre trabalha um monte. Então, para você escrever o trabalho, você tira tempo, disponibilidade, pensamento, articulação, né? E aí eu penso que nós precisávamos contemplar esses nossos escritores de alguma outra forma, nem que colocasse todos esses trabalhos, é porque eu já coordenei bastante e organizei muito conferência também, e quando deu muito certo foi quando foi feito isso, colocar todos esses trabalhos, nem que fosse num e-book, até para valorizar quem escreveu, sabe? Quem escreveu, né? Não necessariamente que o cidadão tenha sido contemplado, porque a gente sabe que não é assim. Né? E eu cito o exemplo aqui de Lages escreveu 19 trabalhos, e não para o Imuniza, né? Mas para o Congresso, e foi classificado 1. E os outros 18? Será que estavam tão mal escritos? Não estavam, eles estavam excelentes, porque eu também sou avaliadora, né? Não dos trabalhos, mas eu ajudo os colegas aqui. Então, eu penso que... E aí, quando chegar o ano que vem, eles vão... mas eu não vou mais escrever, porque tantas vezes que eu já escrevi e nunca foi classificado, e meu trabalho é tão bom, parará, parará. E até para eu, enquanto apoiadora, também estar, né, incentivando eles na escrita, porque não pensem que é fácil. A nossa tarefa de apoiadora é árdua nesse quesito. Mas uma forma de contemplar, de incentivar, né? Porque eu acho isso tão bonito no nosso trabalho, os trabalhos são desenvolvidos com tanta categoria, com tanta qualidade, e aí chega uma competição dessa que eu entendo perfeitamente que tem que haver a competição, mas eu também entendo, por outro lado, que nós tínhamos que encontrar uma forma de priorizar esses trabalhos que são escritos, que não são muitos, porque, na verdade, não é muita gente que gosta de escrever, né? Eu sei porque aqui na minha região eu tenho que ficar catando. Eu acho que é mais um desabafo, mas também para vocês, enquanto coordenadores, né? E nossa voz lá em cima, para vocês nos ajudarem nesse quesito. Agradeço bastante. Muito boa ideia, viu, Odila? O que eu posso te dizer, assim, é que desses, só assim, complementando um pouco o que a Priscila colocou, a distribuição das vagas dos trabalhos foi por região de saúde. Então, como Santa Catarina tem 17 regiões de saúde, por isso vocês tiveram 17 trabalhos classificados para serem apresentados durante a oficina nacional. O Paraná, por exemplo, tem 22 regiões de saúde, então foram classificadas 22 experiências, tá? O que a gente está pensando, né, enquanto CONASEMES, e que eu posso dizer para você que já é certo. Vai ser feito um repositório nacional com todos os trabalhos, os 450 trabalhos, que são, né, o número de regiões de saúde que a gente tem no Brasil, 430 e pouco, quase 450, né?
Então, esse repositório será feito. Agora, eu não sei se vai ser feito em formato de publicação, né? Repositório, sim. Quem quiser lá consultar e tal, os trabalhos vão estar lá à disposição na página do Conasems, né? Agora, tem previsão também de diversas publicações. Eu posso conversar com a coordenação do projeto se tem possibilidade de fazer uma publicação específica com os 400 e poucos trabalhos. Isso eu posso levar para a coordenação, tá? Com certeza levarei essa proposta. Odília, eu vi que você colocou ali também no chat, que você colocou a questão do trabalhador que atua na sala de vacina, né? Que ele é muito sobrecarregado. Isso também foi discutido na gestão do trabalho, viu? A sobrecarga de trabalho, porque muitas vezes ele trabalha na sala de vacina, trabalha em outro lugar, em outro setor, e às vezes ele mesmo faz a vacina, tem que fazer o registro, né? Às vezes ele é o único ali na sala de vacina. Então, essa questão da sobrecarga também foi discutido nessa oficina temática de gestão do trabalho, tá? Inclusive, saiu uma proposta, né, de dar visibilidade a esses trabalhadores, né? Nessas oficinas estaduais que eu participei, para mim foi muito marcante, sabe? Porque nós tivemos alguns técnicos, né, da sala de vacinação que participaram e tivemos falas, assim, bem fortes, como assim, eu trabalho há tantos anos, faz 5 anos que eu não consigo participar de nenhuma atividade educativa, né? Então, assim, que legal, esse projeto tem dado oportunidade para a gente participar. Então, assim, a ideia é que eles, né, eles precisam ser valorizados. E, inclusive, existe uma proposta de criação, né? Vamos ver como é que o Ministério vai se posicionar a respeito disso, mas uma forma da gente ter um incentivo financeiro para quem atua na sala de vacina, tá? Isso como proposta, né? Aí, depois, a gente vai ter que fazer esse diálogo também com o CONAS, né, que representa as secretarias estaduais, e com o Ministério da Saúde para ver o que é possível em relação a essa proposta. Tá bom? É isso, né? Mais alguma pergunta? Mais algum esclarecimento que talvez não tenha ficado muito claro, muito certo? Não? A gente pode encerrar, então? Então é isso, Betinha. Ó, apareceu alguém. Quem? Só é o Samuel aqui da REC. Tá. Acho que eu já tinha te perguntado isso, né? Então, a gente já faz a reserva do hotel, já custeia os valores e depois a gente recebe o ressarcimento dessas diárias, né? Betinha, teu microfone tá desligado. Desculpa. Então, Samuel, deixa eu explicar. Antes de eu falar aqui para o Samuel, eu queria que a Priscila, se pudesse tirar uma foto, se todo mundo pudesse entrar aí para a gente tirar uma foto legal desse evento, né? Desse nosso encontro, bate-papo. Então, Samuel... Ai, que lindos! Estavam todos escondidinhos! Como é que vai ser, Samuel? O Conasems vai enviar para vocês o recibo para vocês do valor da diária, né? Porque dependendo da data que você colocou lá no formulário de solicitação de passagem, de ida e de volta, o Conasems vai ver se você vai receber 2, 3, até 3 diárias no máximo, né? Aí ele faz o cálculo e manda o recibo para você por e-mail. Você vai assinar, digitalizar e mandar antes do evento, tá? Então, a ideia é que o Conasems deposite na sua conta o valor das diárias 1 ou 2 dias antes de vocês irem para Goiânia, tá? E aí, não é ressarcimento, certo? Vocês é que vão pagar o hotel com esse dinheiro que vai ser depositado na conta de vocês. Ficou claro, Samuel? Sim, ficou claro. Porém, eu acredito que a gente já deve fazer desde já, né? Até para ter vagas, enfim, né? Com antecipação. E já adiantar, no caso, essas reservas, né? Isso aí. A reserva, eu sugiro que vocês façam contato com a agência, ou por e-mail, aquele telefone, né? E que vocês façam de imediato, e já reservem já. Vamos tirar foto? Cadê o pessoal? Vamos. Eu tirei algumas, mas meio que falhou a minha internet. Então, se vocês que estão com a internet melhor conseguirem tirar um print da tela, enviem lá no grupo.
Vamos fazer, então? 1, 2, 3. Aí, vamos ver se a minha... Eu tentei, mas eu não sei, porque tá meio ruim a minha internet aqui. Priscila, você compartilha no nosso grupo também? Compartilho. Joia. Gente, e aí assim, se acontecerem outras dúvidas, né? A Priscila vai conversando com a gente, nós vamos estar sempre à disposição. E também eu já sei que a Priscila criou um grupo no WhatsApp com todos vocês, né? Que vocês podem trocar figurinhas, enfim. E se surgir algum problema aí no decorrer, vocês, né? Nós também vamos estar sempre à disposição, tá? E eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui, essa oportunidade de dialogar com vocês, e queria desejar a todos vocês sucesso, né, lá na apresentação do trabalho de vocês, né, e qualquer coisa que precisar, nós vamos estar lá. Inclusive, nesse encontro que a Priscila falou, que vocês vão se reunir lá durante o evento, no stand do COSEME de Santa Catarina. Acho bem legal isso, né? Uma forma de, inclusive, valorizar todo o trabalho que vocês tiveram na região de vocês. Tira foto, o COSEME, de repente, pode fazer uma matéria, né, para colocar na página com a foto de vocês, com esse encontro, enfim, eu acho que a gente precisa mesmo criar esse movimento e valorizar as pessoas que estão à frente aí, em defesa do SUS e principalmente, né, nesse projeto Imuniza, que é garantir o fortalecimento das ações de imunização. Gente, muito obrigada, muita gratidão, tá? E sucesso para todos vocês. Obrigada, Priscila, pelo convite. Obrigada, gente. Treinem bastante, arrasem, que nós vamos conseguir. Beijo. Obrigada, pessoal. Beijo, tchau.